irmãos, nesse ambiente da presença de Deus, damos continuidade. Eu queria que você abrisse suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, por favor. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, dá-nos entendimento, discernimento desta palavra, segundo aquilo que nós precisamos, que nós possamos compreender e entender, Deus, quem somos diante do Senhor. Usa-me como instrumento do teu altar, que o Espírito Santo me dê toda a plenitude de graça. Não sou digno de estar aqui, mas é em Cristo, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Irmãos, aqui nós temos um texto bem conhecido, que constantemente a gente vê e lê e ouve ministrações sobre ele. E eu queria hoje poder trazer aos seus corações um entendimento daquilo que verdadeiramente nos coloca ou nos faz ser pessoas com um profundo senso de entendimento daquilo que Deus espera de nós. É interessante porque Paulo ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. E aí no versículo 2 ele está dizendo: mas não vos conformeis e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, ele está aqui nos trazendo um desafio de que nós precisamos entender Deus e, para isto, nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso jeito de pensar. E aqui ele vai, então, trabalhando, e eu queria poder ser usado por Deus para dizer ao seu coração que a ação de Deus não é apenas na salvação, através de Jesus, de nos resgatar para o céu. Não é apenas isso. Há um processo na vontade de Deus que chama-se transformação. E a transformação é a maior evidência que nós temos e que devemos dar como cristãos. Transformação do quê? Do nosso jeito de pensar, das nossas palavras, dos nossos hábitos, transformação de pensamentos, de atitudes. Essa é a verdade, para mim, essa é a verdadeira essência do cristianismo. Não é o fato de nós ganharmos alguém para Cristo e trazermos para dentro de uma igreja e tornarmos essa pessoa doutrinada segundo uma denominação. Isso tem sido a constância da igreja em nossos dias. Ela traz a pessoa para um contexto de uma denominação e ela então doutrina essa pessoa segundo a ideologia de crença ou a filosofia de fé daquela denominação. E aí nós corremos o risco de vivermos por caminhos que são atalhos ou são opções dadas por essas denominações para ir à presença de Deus. E nós ficamos numa posição então de escolha. Eu prefiro essa, eu prefiro aquela. Eu prefiro essa que é mais forte em usos e costumes. Eu prefiro essa porque é mais avivada.
há uma manifestação maior do Espírito Santo. Eu prefiro essa porque é mais uma igreja com uma doutrina mais não tão avivada. E aí nós vamos se colocando numa posição como se a gente tivesse o direito de escolher de como chegar à presença de Deus através dessas denominações. Eu venho de uma formação católica e espírita. E eu tive a minha conversão de salvação, de confissão de fé, numa igreja evangélica, num retiro de jovens. E ali eu encontrei algo que foi forte ao meu coração. E eu fiquei, então, nessa igreja tradicional, era uma igreja bem tradicional, e eu fiquei durante todo esse período ali. E quando eu comecei a entender a palavra de Deus e a entender algumas coisas segundo a palavra de Deus, eu comecei a ver que o meu maior desafio não era buscar Deus, mas desconstruir valores que eu construí, ou que a igreja construiu na minha vida. Então, se você é uma pessoa que nunca frequentou igreja, ou que nunca esteve em igreja, que nunca foi assíduo, você também precisa fazer uma desconstrução de valores. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele trabalha aqui uma coisa fundamental. Ele diz: não vos conformeis. E a pior coisa que nós temos na vida é a conformidade. O que é a conformidade? É a gente aceitar as coisas erradas. Não vai mudar mesmo. Não tem jeito. Para que eu vou ficar quieto, vou aceitar? A conformidade é aquilo que eu sempre digo, é um problema que você acha que não é um problema. Então, quando um problema não é um problema para você, ele não é um problema para ser mudado ou resolvido. Mas é um problema para muitas pessoas que estão perto de você, que estão ao redor de você. A conformidade, ela nos faz viver de uma forma apática, sem prospecção, sem desenvolvimento, sem mudança, sem atitudes que são transformadoras. Quando o apóstolo Paulo ele faz aqui a citação, ele diz: irmãos, rogo-lhes para que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Isto é um culto racional. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquilo que Deus recebe de você é o momento em que você vai para a presença de Deus, na sua casa, no seu quarto, no monte, não sei aonde, e você ali oferece a Deus esse momento como um momento de um culto racional. Talvez você vá à igreja todos os domingos, e isso deixou de ser uma coisa racional, passou a ser uma coisa, um hábito, uma tradição, um jeito de construir uma fé que vai gerando uma falsa culpa. Não fui na igreja, estou em pecado. Não fui na igreja nesse domingo, essa semana vai ser o bicho. Essas são dogmas, são estruturas que a igreja vai colocando no nosso coração, pesos e karmas que nós vamos carregando dentro das doutrinas e ideologias humanas. Porque o que Paulo está dizendo aqui, que a essência daquilo que você faz na presença de Deus é a intimidade daquilo que você vive. Então o Senhor está dizendo que eu não preciso vir aos cultos. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o culto, ele é uma resposta, ele é uma ação que parte dessa plena comunhão com Deus. Porque você pode vir ao culto para agradar alguém. Você pode vir ao culto porque o pastor vai cobrar. Né, Tiago? Você pode vir ao culto porque
Este pastor vai ver que eu não estou lá e vai me ligar. Vocês estão entendendo? Essa construção de valores está errada na nossa vida. Por isso que nós vamos meio que vivendo de uma forma, no sentido repetitivo, do verbo catalogueu, como um papagaio, que apenas repete as coisas que ele aprende. A essência do cristianismo está na transformação da sua vida. É aquilo que você reflete como glória de Deus. Como o Marcelo falou aqui no louvor, a essência, como o pastor Fábio falou aqui, a imagem e semelhança de Deus é aquilo que você reflete na vida de outras pessoas. Nós temos eu recebi um vídeo esses dias, e talvez vocês viram, de um cara que estava dando comida para os cachorros, e ele mostrou, os 2 cachorrinhos lá sentadinhos, ele pondo a comida, e um outro doido filmando, e ele disse, agora nós vamos orar. E aí os cachorrinhos sentadinhos lá. E ele orou, e fez uma oração demorada. Quando ele disse amém, os cachorrinhos vieram e comeram. A gente acha lindo isso, acha bonito. A gente fica pensando, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Eu estou com um cachorro lá que eu estou tentando dar um jeito dele de não pular, ou de não sair do portão. Eu não consigo nem isso, quanto mais orar. Mas a essência disso, queridos, é que aquele cachorro, após aquela oração, ele continua sendo cachorro. Vocês estão entendendo? Não há uma transformação nele, porque o seu instinto é natural. Por mais que você ore com ele, por mais que você mostre para ele, isso não muda. Mas nós, às vezes, continuamos sendo cachorro. Porque alguém está orando por nós, a gente fica ali sentadinho, bonitinho. Quando diz amém, a gente come, a gente está pronto, mas a gente não muda. Porque a essência da transformação não acontece na nossa vida, porque nós não buscamos a Deus. Nós apenas vivemos de aparências. Vocês estão entendendo? Ou quer que eu explique de novo? O processo de uma transformação está como agente do reino de Deus. Nós não vemos um impacto maior hoje das igrejas, porque não existe uma transformação nas pessoas. O reino de Deus, ele é um agente transformador. Aonde o reino de Deus chega, existe transformação. Eu já citei para vocês várias vezes lá o local onde nós temos a clínica hoje. É um local onde era uma favela, era um lugar cheio de lixo, era um lugar onde nós olhamos e vemos aquilo como um grande desafio de fé. Era um lugar que ninguém queria morar. Era um lugar que não tinha nenhuma benfeitoria. Era uma rua de estrada de chão, cheia de buracos. Era um lugar de criminalidade. Mas a partir do momento que a prefeitura nos ofereceu aquele lugar como uma proposta de um trabalho social, e quando o reino de Deus chega, o lugar é transformado. Vocês vejam lá, veem hoje lá, tem asfalto. Obrigado, Márcio. Tem asfalto. Vocês veem lá. Vocês viram como é que funciona? Amém? Alguém riu de ser esse pastor é desastrado. O outro foi e buscou uma coisa para o pastor desastrado limpar, né? Aquele lugar passou a ser um lugar de transformação. Por quê? Porque o reino de Deus chega. Aonde você chega como cristão, tem que haver transformação. Tem que haver transformação. Se não há uma transformação naquele lugar, é porque alguma coisa está errada em você. Você é apenas um religioso e não um homem ou uma mulher cristocêntricos. O Márcio estava me contando esses dias do seu Carlos. Alguns de vocês o conhecem. E ele levou 2 tiros nas costas nas suas andanças da vida.
por um humilhante. Eu falei aqui hoje de manhã, quem que já foi humilhante? O pastor Assis levantou a mão. Aí, irmãos, e aí prenderam esse homem agora, depois de bastante tempo, né? Alguns anos, e chamaram o seu Carlos para fazer o reconhecimento. E ele foi, e ele pediu ao juiz que se ele podia falar com esse homem. E o juiz permitiu. E ele foi até esse homem e ele disse: olha, eu hoje sou um homem transformado, liberto pela graça de Jesus. E eu quero dizer que o que você me fez, eu te perdoo. E eu espero que você, em Cristo Jesus, seja também transformado. Isso é uma pessoa transformada, capaz de perdoar alguém que queria tirar a sua vida. Isso é o reino de Deus. Essa é a ação transformadora que nós precisamos ter diante da vida. E nós, às vezes, não perdoamos um cunhado, uma cunhada, um tio, uma tia, uma mãe, um pai, alguém que nós carregamos na nossa vida como um processo de dor, de ódio. A essência do cristianismo está quando nós nos apresentamos diante de Deus num culto racional de sacrifício. Quando você vai para a presença de Deus, o que você faz? Pedir. Nós sabemos pedir. Nós só vivemos para pedir. Quando Abraão foi para o monte, ele fez um sacrifício. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e depois o diabo levou a um monte, o diabo ofereceu coisas a Jesus. E às vezes, irmãos, nós estamos na presença de Deus somente pedindo coisas, mas não dizendo: Deus, transforma a minha vida, muda a minha vida, me torna um sacrifício vivo daquilo que eu preciso ser. A essência daquilo que Deus precisa fazer na sua vida não está no que você pede, não está naquilo que você lembra Deus, não está naquilo que você faz um estardalhaço. A essência do que você precisa está em você dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Vocês estão entendendo isso? Isso muda muito daquilo que nós temos como tradição diante de um processo. E por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 14:16, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o alinhamento que você tem com Deus no âmbito da justiça. É a manifestação de Deus fazendo justiça na sua vida. Esse é o reino de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos entender que o processo de transformação é necessário diante do fato de que nós estamos vivendo muitas vezes uma religiosidade, mas nós já não alcançamos mais ninguém, nós já não levamos nenhuma esperança para ninguém, nós já não somos um agente transformador no contexto de vida que vivemos. E é interessante porque a máxima de Deus está em fazer com que aquela pessoa, como diz o apóstolo Paulo, dizia: orei a Deus para que tirasse de mim por 3 vezes o espinho, e Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A máxima de Deus está justamente em fazer com que aquela pessoa seja realmente um agente transformador. Quando nós não entendemos que o processo de transformação está em mudança de mente, e a mente, quando não é transformada, ela nos escraviza, e ela nos torna escrava de si mesmo. Uma pessoa pode fazer um regime de 15 dias, e ela emagrece, e todo mundo elogia, e todo mundo percebe, e vai passando o tempo, daqui a pouquinho ela esquece dos hábitos e volta a engordar novamente. Por quê? Porque ela não reeducou a sua mente. A
A pessoa fica 6 meses num programa de tratamento, ele não fuma, não bebe, não usa droga, e sai, dali 2 dias ele recai. Por quê? Porque ele está escravizado na mente. Enquanto nós não nos libertarmos e não mudarmos a nossa mente, é isso que ele está dizendo. Enquanto nós não saímos da conformidade de uma mente que nos torna escravo de nós mesmos, nós não veremos a transformação. E a renovação acontece pelo processo de desconstrução de valores, de ideologias. Quando a gente se permite mudar, quando a gente se permite renunciar tradições, costumes, áreas da nossa vida que são, muitas vezes, muito maior do que Deus em nós. Nós precisamos entender que aquilo que nos escraviza muitas vezes é aquilo que nos deixa na conformidade de uma vida passiva. E nós não estamos dispostos a abrir mão de algo para poder ver a ação transformadora de Deus. Quando as nossas prioridades e os nossos princípios estão errados, nós vamos vivendo egoisticamente por aquilo que nós queremos e precisamos. E aí nós não vamos para a presença de Deus dizendo: Deus, muda a mim. Não, muda o meu cônjuge. Muda alguém. Mas eu não. Eu estou certo. Eu sou santo. Eu sou puro. Eu sou o melhor. E aí a gente quer passar a bomba para alguém. Porque eu já atendi várias pessoas que estão no 3º casamento e dizem: pastor, só mudei a mosca. O cocô é o mesmo. Não adianta mudar, irmãos. Muda você. Vai para a presença de Deus e diz: muda a mim, Senhor. O que eu preciso mudar para que a minha vida seja melhor, o meu casamento seja melhor, os meus relacionamentos sejam melhores? É isso que Paulo está dizendo. Vá à presença de Deus como um sacrifício vivo. Você é a vida, você é o sacrifício. Não leve nada morto, não leve um animal, não leve algo, não leve à presença de Deus aquilo que já está morto na sua vida. Mas leve à presença de Deus dizendo: Deus, eu ainda tenho vida. E essa vida eu quero oferecer como sacrifício vivo para que o Senhor me mude, para que o Senhor me transforme e me torne um agente transformador. O ambiente de transformação está em você estar no lugar certo, para que Deus esteja no lugar que Ele deva estar. E às vezes nós estamos no lugar de Deus, dizendo para Deus o que Ele tem que ser, o que Ele tem que fazer, como que Ele tem. Nós precisamos de lembrar Deus, porque de repente Deus tem uma amnésia, acorda amanhã e não lembra mais do teu problema, não sabe mais quem é você, não sabe mais quem é o seu filho. E Ele precisa dizer: ore mais, fale mais comigo, porque eu estou esquecido. E na verdade o que nós precisamos, irmãos, é nos colocar diante de Deus como um agente transformador. Sexta-feira nós fomos num jantar de uma mulher que é uma deputada federal, Cristiane Yarete. E ela contou ali o seu testemunho. Ela perdeu o seu filho de 20 anos, ele e o amigo, que foram mortos por um homem que estava alcoolizado e bateu no carro deles e matou os 2 jovens. Ela foi acordada às 2h30 da manhã com a polícia ligando. E ela desesperada, né? Imagine, você acorda e ela atendeu o telefone. E aí o policial que estava falando com ela: eu vou passar a senhora para o corpo de bombeiro. E aí ele passou e disse assim: é uma das mães dos jovens que entraram em óbito. E ela escutou isso.
Mas quando você tem Cristo como a essência da sua vida e quando você sabe o seu lugar no reino de Deus, você se torna um agente transformador. Ela podia muito bem se autocomiserar na vida e viver um estado de conformidade, se aprisionar e chorar o seu filho morto o resto da sua vida. Mas ela decidiu lutar por os direitos humanos. Ela decidiu lutar por aquilo que está errado, por aquele homem que era um político também, que bateu e tinha imunidade. Ela decidiu lutar. Essa é a essência do agente transformador. Quando você se acomoda e quando você se conforma com a sua dor e o seu sofrimento e quer que todo mundo tenha dó de você, não, mude. Pense em ser útil. Quando nós estávamos lá, tinha muitas pessoas, e nós fomos a única instituição publicamente elogiada naquele lugar. Fizeram um elogio ao projeto Fazendo Diferença. Eu e a Erika ficamos quietinhos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós estamos no lugar de honra, é porque nós sabemos aonde é o nosso lugar. E eu jamais quero tomar o lugar de Deus. Semana passada ligaram de Brasília para nós buscarmos um reconhecimento público pelo projeto Semear. E eu simplesmente disse: Deus, se tudo isso está acontecendo é porque um dia eu entendi aonde eu devo estar. E é nesse lugar que eu quero permanecer. À sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas. E tudo que Deus tem que fazer, Ele fará, porque é Ele quem determina, é Ele quem escreveu os seus dias. Você não precisa dar força para Deus. Você não precisa orar dizendo para Deus o que Ele tem que ser e fazer. Você simplesmente precisa dizer: Deus, eu quero estar no meu lugar, no lugar que o Senhor quer que eu esteja. É ali que você deva estar. Amém? Amém? Porque se você não encontrar esse lugar, irmãos, você nunca vai encontrar Deus. É nesse ambiente, não é na religião, não é nos avivamentos, não é nas campanhas, é nesse ambiente da intimidade que você encontra Deus. E é ali que Deus fala com você. É ali que você chora as suas angústias. É ali que você diz que você é um nada, que você não tem força, que você está angustiado, que você não sabe como lidar. É nesse ambiente que Ele te cura, que Ele te move, que Ele derrama a porção exata que você precisa. É ali que Ele determina os dias que já foram escritos sobre a sua vida. Amém? Por isso, queridos, nós precisamos entender que para sermos um agente transformador, nós precisamos entender que é Deus quem opera e nós somos apenas instrumento para manifestarmos a glória de Deus. Quando eu vim para o ministério, eu disse para Deus que eu não queria ser um pastor. E a minha esposa já tinha falado: eu não quero ser esposa de pastor. Tinha mágoas profundas, machucada. E a minha oração sempre foi: Deus, eu quero ser um agente transformador do reino de Deus. Tudo que eu fizer, que seja para transformar vidas. Irmãos, a igreja não é um fim, a igreja é um meio. Os ministérios não são um fim, é um meio que Deus usa para transformar vidas. Se você vir aqui todos os dias, das 9 às 16, o pastor Carlos está aqui atendendo. É um meio que ele tem de ajudar vidas. É o meio que a igreja oferece para ajudar vidas. Nós temos que ser um meio para que Deus nos use, para que nós possamos transformar vidas. A essência daquilo que precisamos ser está no entendimento. É isso que Paulo está dizendo. Enquanto você não entender quem Deus é, você não será transformado. A plenitude da presença de Deus está em saber que na sua intimidade é que Deus transforma, é que Deus ministra a sua vida. Se nós encontrarmos Deus na religião, se nós encontrarmos Deus, nós vamos nos tornar fanáticos, dogmáticos, religiosos, céticos, chatos, fundamentalistas. Mas quando nós encontramos Deus na intimidade de um culto racional, no sacrifício vivo, em que você diz: Deus, usa-me,
usa-me, usa-me. Ali Deus começa a tornar você uma pessoa cheia de amor, cheia de humildade, cheia de graça, cheia de vontade, cheia de paz, cheia de perdão. E Deus vai usá-lo de forma tremenda na história da sua vida. A missão e propósito não são suas, é de Deus. Você é apenas alguém chamado e vocacionado por Deus para fazer algo. Eu jamais teria condições de fazer o que faço. Jamais. Nós temos mais de 30 pessoas de tempo integral na missão. Temos vários projetos, várias ações. O meu WhatsApp não para o dia inteiro. Ontem à noite o Jefferson eu vi ele mandar uma mensagem no Ministério de Louvor, no grupo do Louvor. O tela do projetor não está descendo. Ela é automática, né? Era 11 horas, ninguém se manifestou. Aí eu falei assim, alguém arrumou? Não, mas no sábado passado fez isso e no domingo funcionou. Eu falei, tá bom. Como é que nós vamos projetar se a parede é toda preta agora? Aí, liguei lá no FAG, acionei o Edemir, pegamos o Anderson que tinha feito a instalação e veio arrumar. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a gente tem demandas enormes diariamente. Enormes. Enormes. Situações N que acontecem. Situações que a todo tempo estão. Eu olho para tudo isso e digo, Deus, eu não sei como resolver, eu não sei como fazer. Nós fizemos uma construção lá de quase R$1 milhão. E a única coisa que eu sei, irmãos, é que eu estive no lugar certo, crendo e confiando no Senhor. Nós temos que... E não para. Nós temos uma igreja agora que precisamos pensar o que fazer. Nós temos 2 cultos, um culto só não cabe todo mundo. Nós temos salas lá atrás que estão precisando de reformas. Então o que vamos fazer? Deus, nós queremos estar no lugar certo. E é isso que eu falo para Deus. Qual é o lugar que nós temos que estar? Deus vai mostrar. É Deus quem move as pedras. E nós observamos. Às vezes você escuta algumas coisas que você diz assim, nossa, eu já estou fazendo isso. Eu nem sabia. É porque você está no lugar certo. E aí Deus vai se movendo. Amém? Quando a gente está no lugar errado, a gente não muda, a gente não aprende e a gente não entende. A gente critica, a gente não ajuda e a gente atrapalha. Deixa chover, irmão, precisa chover. Vou repetir. Quando a gente não está no lugar certo, a gente não ajuda, a gente critica e a gente atrapalha. A gente atrapalha, a gente não muda e a gente critica. Quando nós não estamos no lugar certo. Amém? Tony? Tony, eu acho que é sua mãe lá. Amém, queridos? Eu queria dizer, vamos ficar em pé? Consegui mostrar alguma coisa para vocês? Amém? Eu queria que você, agora vamos orar, e eu queria que você pensasse em algo assim, o que me impede de estar no lugar certo? O que me impede de estar no lugar certo? O que me dá conformidade, né? O que eu estou agindo com conformidade, sabe? Com conveniência, com uma forma de se autocomiserar. Quais são os medos que estão na sua mente?
E que você pudesse agora ir ao altar de Deus e dizer: Deus, eu quero estar no lugar certo, eu quero colocar na tua presença esses medos, essas coisas que me tornam tão passivo, tão parado, tão sem expressão. Porque o reino de Deus não avança se nós não mudarmos, se nós não avançarmos. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você fizesse isso agora, enquanto nós começamos a cantar essa música.